Santo da Verdade. Gostaria de convidar você que pode ficar em pé para nós lermos a passagem bíblica no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Graças a Deus. Pode glorificar a Deus, irmãos. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Amém? Quem encontrou, diga amém. João 16, versículo 13 ao versículo 15. Diz assim: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu, diz Jesus. Por isso eu disse que o Espírito Santo vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Amém, irmãos? Quando o Espírito vier, o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Amém? Fecha os teus olhos por um momento. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da tua presença, Senhor. Deus querido e santo, abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa o teu povo que está aqui reunido, Senhor. Esse povo que te ama, que te adora. Esse povo que aceitou o sacrifício do seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Nós aceitamos e nós recebemos a promessa de Jesus, porque ele nasceu, cresceu, viveu, ele morreu, ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus e ele enviou o Espírito Santo da promessa para habitar em nossos corações. Senhor Deus, nesta noite, Senhor, alcança os corações aqui nesse lugar, alcança a família de cada um, cada pessoa aqui está representando uma família, Senhor, que o Senhor possa enviar graça, paz e bênçãos na vida de cada um deles, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, irmãos? Meus irmãos, o contexto dessa passagem bíblica é: Jesus olha para os seus discípulos e passa ali uma informação, passa ali uma mensagem para os discípulos. E não era uma mensagem que agradou o coração dos discípulos. Porque Jesus chegou para os discípulos e disse o seguinte: olha, virão dias difíceis, virá perseguição, virá muita dor e virá muita confusão na vida de vocês. Irmãos, Jesus, ele era objetivo na sua mensagem. E a palavra de Deus, até hoje, ela é objetiva. E isso que Jesus disse para os seus discípulos há muitos anos atrás, é o que nós vivemos nos nossos dias também. Infelizmente, né, irmãos? Nós vivemos dias de confusão, dias difíceis, dias que muitas pessoas estão sofrendo dor, dias em que as pessoas estão se envolvendo em confusões. Confusões na sociedade, confusão dentro da família. Então, irmãos, essa é uma realidade para as nossas vidas também. Mas, ao mesmo tempo que Jesus disse isso aos discípulos, ele liberou uma palavra poderosa para os seus discípulos. Ele disse o seguinte: eu vou para o meu Pai
mas vocês não vão ficar sozinhos. E essa promessa, ela serve para nós também hoje, irmãos. Nós não convivemos, não andamos com Jesus, não caminhamos com Ele fisicamente, mas nós temos certeza no nosso coração de que em momento algum nós estamos sozinhos. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim: eu vou para o Pai, mas eu faço uma promessa para vocês. Eu vou enviar o outro Consolador, o Espírito Santo da promessa. A pastora sempre disse, e eu gosto de repetir, irmãos: Deus está no trono, o Todo-Poderoso, Jesus à destra, mas o Espírito Santo, ele foi derramado em nossas vidas, e ele habita em nossos corações, amém, irmãos? Você pode dizer um glória a Deus por isso? Nós não estamos sozinhos, irmãos. Nessa luta que você está enfrentando, eu não conheço a sua necessidade, mas Deus conhece a sua necessidade. E você não está sozinho nessa batalha. Confie no Deus que você serve. Amém, irmãos? Jesus falou isso para que eles não se escandalizassem com as lutas que viriam. E vieram as lutas na vida deles. Prisões, açoites e várias perseguições na vida dos discípulos. Mas essas lutas, Jesus deixou bem claro para eles. E eu quero dizer para você nessa noite também: a luta que você está enfrentando, a dificuldade, não é para te derrubar, irmão. Amém? Você pode dizer amém? Eu quero dizer nessa noite que essa luta é para te fortalecer, amém, irmãos? E Jesus disse assim: fica firme, as lutas virão, mas não se escandalizem. Nós também, nos dias atuais, não podemos escandalizar o nome de Jesus. Muitas pessoas, infelizmente, têm atitude, têm procedimentos que escandalizam o nome de Jesus. Se envolvem em situações, em confusões, situações financeiras, situações políticas, situações no trabalho, na família, que escandalizam o nome de Jesus. Mas isso não serve para nós aqui hoje, amém? Porque nós não escandalizamos, nós glorificamos o nome de Jesus, amém? Você pode dizer glória a Jesus? Aleluia, Jesus. Tem gente que desiste no meio do caminho, não aguenta pressão, mas a palavra diz para nós nessa noite: tudo é para te fortalecer. As lutas, sem essa luta aí, você não vai ter a vitória. Essa luta que você está passando é para você chegar até onde está a vitória. Muitas vezes nós queremos a vitória, né? Mas nós não queremos a luta. Mas é necessário lutar. E nós estamos sujeitos, irmãos, a todas as situações, falta de emprego, doença na família, perseguição muitas vezes, dor, não é? Recentemente faleceu um pastor muito abençoado da nossa igreja, o pastor Plínio, esposo da missionária Dionísia, que é a coordenadora nacional da Uniora. E ele não era tão velhinho, não. Tem gente mais idoso por aí. Passou mal, ela pediu oração numa tarde de uma quinta-feira. Na sexta-feira ele faleceu. E foi para o hospital. Passou mal, foi para o hospital, ela pediu oração e faleceu. Então, irmãos, nós estamos sujeitos a essas situações.
Por isso que eu disse para vocês, quem está feliz com Jesus, proclame, meus irmãos, que você é feliz com Jesus, porque Jesus te salvou. Deus é o autor e consumador da vida eterna. Ele que projetou, Ele que programou, Ele enviou Jesus para nos salvar. E Jesus veio, morreu na cruz, Ele foi, subiu aos céus, e de lá Ele falou assim: eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, para habitar nos corações dos meus filhos. Amém, Jesus? Então as perseguições não podem nos parar. A igreja não pode parar diante das perseguições. Jesus declara algo surpreendente para os seus discípulos: convém que eu vá, porque se eu for, o Espírito Santo virá para habitar dentro de vocês. Se Jesus não fosse para os céus, ele não tinha como enviar. Deus falou assim: vem, filho. E Jesus subiu. E ele enviou o Espírito da promessa para as nossas vidas. Aleluia. Os discípulos, por um momento, ficaram tristes. Não entenderam a situação porque eles estavam perdendo o mestre. Imagina, irmãos, os discípulos ficaram ali sem entender o que estava acontecendo. Ah, Jesus, o Senhor vai. E nós, como que nós vamos ficar? Né? Não é assim que às vezes a gente age? Ah, o Senhor vai parar? E nós, como que vamos ficar? A gente pensa na gente, né? Então, com certeza, os discípulos também pensaram: Jesus, e nós, como que nós vamos ficar? Aí Jesus falou assim: vai vir o Espírito Santo que virá e vai habitar dentro de vocês. Aí os discípulos entenderam e Jesus reforçou: é para o vosso bem que eu vou para o Pai. E foi para os nossos bem, para o nosso bem hoje também, irmãos. Porque imagina nós, quanto igreja, nos dias atuais, sem a movimentação, sem o poder, sem a unção do Espírito Santo. A gente não resistiria. O que sustenta a igreja hoje, irmãos, é o Espírito Santo. Aleluia. Como eu disse, Deus está no trono, Jesus está à destra, mas o Espírito Santo ele foi derramado em nossos corações. Nós precisamos abraçar o Espírito Santo. Ele precisa fazer morada nesse templo, que é o nosso corpo, amém, irmãos? Para que daí a gente consiga vitória no nosso dia a dia, nas nossas lutas e nas nossas dificuldades. O Espírito Santo, ele confronta, mas ele transforma. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Está vendo, irmãos? Se você está aqui nessa noite, é porque o Espírito Santo tocou no seu coração, para você vir, para você louvar. E no determinado dia, quando foi feito o apelo para você aceitar Jesus no seu coração, você levantou a mão e você orou, dizendo: Jesus, com o meu coração eu creio e com a minha boca eu confesso que o Senhor é o meu Salvador. Amém? E aí o Espírito Santo veio e fez morada no seu coração. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. Vamos ler aqui, irmãos. Graças a Deus. Amém? Eu vou ler aqui na minha Bíblia, tá, irmãos? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, irmãos, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. E ele mostra. Nós fomos justificados por Jesus.
nós estamos sujeitos ao pecado. Mas um pastor pregou aqui e ele fez uma encenação que marcou muito e que eu lembro até hoje. E ele está aqui, ele vai lembrar disso. Ele falou assim que o Espírito Santo, quando a gente faz alguma coisa errada, é como se fosse aquela buzina. Pom, pom. Não é, pastor? Sabe quando você... Porque nós estamos sujeitos, irmãos. O pecado, ele é um acidente na nossa vida. Mas nós estamos sujeitos a pecar. Mas quando nós pecamos, o Espírito Santo fala, opa, vai lá e se conserta. E aí nós vamos lá. Por quê? Ele toca a buzina do arrependimento. Ele mostra quando nós temos um dono, irmãos. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. É Ele que nos controla. É Ele que nos governa. Nós não somos mais de nós mesmos. Nós temos um dono. Nós temos o Espírito Santo, que é Ele que rege as nossas decisões. É Ele que rege as nossas atitudes. Tudo que fazemos ou deixamos de fazer, nós tornamos conhecidos diante de Deus em oração. Aleluia. Por isso que nós somos vitoriosos, irmãos. O povo de Deus é um povo vitorioso, amém, irmãos? Até o que é para dar errado, dá certo na vida do crente, do servo de Deus. Quando a pessoa não tem Jesus no coração, as coisas mínimas que é para dar certo, dá errado. A pessoa compra um carro, coloca na garagem, aí vem alguém, liga o carro e o carro bate na parede da garagem, irmãos. Isso aconteceu no familiar meu. É assim. É o devorador agindo, é as coisas ruins atacando. Mas nós que temos o Espírito Santo, nós dirigimos com sabedoria, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Nós somos protegidos, irmãos, ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho, nós somos agraciados. Que bênção, que maravilha, amém, irmãos? O Espírito Santo, irmãos, ele não passa a mão na cabeça, ele confronta. Ele fala, opa, você errou aqui. Pom, pom. Mas ele traz cura, ele revela para libertar. Ele não é acusador. Ele não acusa. Ele abre o seu olho. Ele abre o seu entendimento. Ele não... Você se arrepende no mesmo momento. Não é remorso. É arrependimento. Você fala, errei. Volta lá e conserta. Amém, irmãos? Onde o Espírito age, há mudança real. Não somente aparência. Foi pregado recentemente nesse púlpito aqui. Nós olhamos para as pessoas e nós vemos o interior, o exterior da pessoa. Se o cabelo está bonito, se a roupa está bonita. Mas Deus, Ele olha o interior. O Espírito Santo, Ele está aqui dentro. Ele está dentro dos servos de Deus. Amém, irmãos? Ele conhece você por detrás, pela frente, de todos os ângulos que você imaginar. Jesus te conhece. E o Espírito Santo, Ele te guia. Ele te revela a verdade. Por isso que quando nós fazemos algo que não está em conformidade com a palavra de Deus, Ele nos confronta. Não para acusar, mas para perdoar. Aí você vai, pede perdão para Jesus, e o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, de toda iniquidade. E nós seguimos em frente, amém, irmãos? Jesus sabia que os discípulos ainda não estavam prontos para tudo. Então ele disse, quando vier o Espírito Santo da verdade, Ele vos guiará, Ele vos revelará tudo. Amém, irmãos? É o Espírito Santo durante a caminhada
de conversão da sua vida, é durante a caminhada que o Espírito Santo te ensina tudo. Como você deve agir, como você deve caminhar. Amém? Jesus te conhece, meu irmão. O Espírito Santo, ele te conhece. Não tem como se esconder. Não tem como esconder as atitudes mais ou menos. Ah, é só um pouquinho ilícito. Jesus está vendo. Ele conhece. Ele conhece as nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas decisões. Nada fica fora dos olhos do Senhor. Amém? Jesus estava dizendo assim: no mundo vós tereis aflições, mas vocês não vão se escandalizar. Vai ser difícil, mas vocês não estão sozinhos. Que maravilha, irmãos. Você pode dizer glória a Deus? Enquanto eu tomo um pouquinho de água aqui. Irmãos, nós estamos então no mês do Espírito Santo. E a gente analisando a palavra de Deus, um pouco mais profundo, a gente vê a ação do Espírito Santo de Deus. Irmãos, basicamente eu anotei aqui três fases do Espírito Santo. No princípio, antes da criação, quem estava lá? O Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele se movia sobre a face das águas. Primeiro capítulo de Gênesis, versículo 2. Tem aí? Olha o que diz aqui, ó. Assim, pois, foram acabados... Não, é 1, 2. É capítulo 1, versículo 2. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E quem que estava lá? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém, irmãos? Então, o Espírito Santo, irmãos, ele não pode, ele não deve ser abafado. Nós precisamos dar liberdade. Convide o Espírito Santo para te ajudar a tomar as decisões na sua vida. Vai comprar algo, vai vender algo, vai viajar, vai se aposentar. Pede o direcionamento do Espírito Santo. Amém? Porque Ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No Antigo Testamento, o Senhor vinha sobre as pessoas específicas. Deus, ele manifestava, o Espírito Santo de Deus se movia na vida de pessoas específicas, de profetas, sacerdotes, reis, juízes, para capacitar, por exemplo, para uma guerra, para direcionar um povo. Depois o Espírito Santo, ele vinha, fazia aquela ação e ele se afastava. Olha o que diz Juízes capítulo 14, versículo 6. O exemplo do que é o Espírito Santo, quando o Espírito Santo se apoderou da vida de Sansão. Juízes 14, versículo 6. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem nada ter em mãos. Sansão, no entanto, não contou nem a seu pai, nem a sua mãe, o que havia feito. Irmãos, tudo isso que aconteceu
com o rei Davi, com os profetas lá no passado, eles tinham a unção do Espírito de Deus. O Espírito de Deus se apossou de Sansão e ele pegou um leão e rasgou. Humanamente era impossível isso. Mas o Espírito se apossou dele tão poderosamente que ele despedaçou o leão, com quem se despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Não tinha nenhuma arma. Não tinha um facão, não tinha uma arma, não tinha um revólver, não tinha nada. É o poder do Espírito de Deus que se apossou dele. Daí, irmãos, o mês do Espírito Santo nesta igreja, esse mês, é uma oportunidade de você se entregar ao poder, à unção do Espírito Santo, para que ele faça a direção na sua vida, para que ele reja, não sei se é essa a palavra, a direção da sua vida, das suas atitudes, das suas decisões, aí você será abençoado em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nos dias atuais, irmãos, pela graça de Jesus, nós somos templos da morada do Espírito Santo. Então, agora pela graça, quando Jesus veio, nasceu, cresceu, viveu nessa terra, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, mas ele deixou uma promessa: eu não vou deixar vocês sozinhos. E ele fez a promessa de enviar o outro Consolador, o Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo é o Consolador. É ele que te diz assim: está difícil, está doendo, está faltando emprego, está faltando o recurso que você gostaria de ter, está faltando a saúde que você gostaria para a sua família, mas eu estou aqui com você. Ele está junto de você, ele está morando dentro de você, meu irmão. E tudo isso que nós vemos, tudo que nós tocamos, tudo que o seu olho alcança é passageiro. Essas paredes, essas luzes, esses bancos, os irmãos aqui, daqui 100 anos, nenhum de nós estaremos aqui mais. Todos nós já teremos morrido. É? Glória a Deus por isso. Então, irmãos, tudo é passageiro. Tudo que nós podemos ver, tudo que nós podemos tocar é passageiro. Mas a graça de Deus, o amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo, ela é eterna nas nossas vidas. Aleluia. A graça, irmãos, a misericórdia. Irmãos, os profetas, os reis, os sacerdotes, eles eram homens de Deus. E eles não tinham o que nós temos hoje, que é esse privilégio de termos o Espírito Santo morando dentro de nós. É um privilégio, irmãos. Nós somos privilegiados pela graça, pela misericórdia, porque Jesus falou assim: eu vou enviar o Consolador para vocês. E lá no Pentecoste, então, veio o derramamento do Espírito Santo. Amém, Jesus? Graças a Deus. Vamos ler 1 Coríntios 6,19. Diz assim, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? É o que eu disse um pouco antes. Você não é dono do seu corpo. Você é o anfitrião, você precisa cuidar do seu corpo, cuidar da sua vida, da sua saúde, porque dentro de você mora o Espírito Santo. Vou ler novamente aqui. Ou não sabeis que o vosso corpo
é o templo do Espírito Santo? Todos aqui sabiam, né, irmãos? Quem sabia dessa novidade, diga glória a Deus. Diga assim: Jesus, eu sabia. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha que afirmação. É um questionamento até, né, irmãos? Então, nós não somos dono de nós. Nós temos um dono, o Espírito Santo que habita em nossos corações. Amém, Jesus? Gostaria de convidar o ministério de louvor. O mesmo Espírito, irmãos, que foi prometido, que Jesus prometeu de enviar, ele está aqui hoje em nosso meio, amém? Ele passeia no meio dos teus filhos. O Espírito Santo, ele passeia no meio da igreja. Aleluia. Se ele não está dentro do seu coração, nesta noite ele quer entrar, fazer morada, porque você é o templo. Vou repetir, você é o templo. Meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente, criança, você é o templo da morada do Espírito Santo. Você tem ouvido o que o Espírito Santo tem falado ao seu coração? Você tem ouvido a voz dele? Sua vida mostra a transformação ou apenas religiosidade? Nós precisamos deixar o Espírito Santo transformar o nosso ser. A transformação de dentro para fora, irmãos. Eu olho aqui, eu vejo cada rosto lindo aqui, ó. Rosto brilhando da presença, da graça de Deus. É isso que o Espírito Santo faz. Não é a beleza estética do cabelo, dos olhos, da pele. Nós temos que cuidar, que nós somos a morada do Espírito Santo. Sua vida mostra transformação ou apenas religiosidade? Você está lutando sozinho ou você depende da presença do Espírito Santo na sua vida? Não lute sozinho, meu irmão. Não lute sozinho, minha irmã. Não queira vencer sozinho. Convide o Espírito Santo para estar com você. Em tudo que você for fazer. Quem anda no Espírito não vive desorientado. Ele vive dirigido por Deus. O Espírito Santo, irmãos, ele é onipotente. Ele pode todas as coisas. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele é onisciente. Ele é onipotente. Ele vê todas as coisas. Ele conhece você. Ele conhece o seu deitar, o seu levantar. Ele conhece o seu trabalho, toda a sua família. Ele conhece. Mas ele mora no coração, ele faz morada, como templo no coração, arrependido e contrito e entregue diante de Jesus e lavado pelo sangue de Jesus. Irmãos, o Espírito Santo é tudo na nossa vida.